Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Daiane e nesse canal falamos sobre crescimento pessoal. No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês como que eu vou me organizar para a semana e para o mês de maio. A parte financeira que eu tenho que dar uma atualizada na planilha, já colocar lá as coisas que eu sei que já estão no cartão de crédito, coisas que eu sei que eu já tenho que pagar, eu já vou deixar lá para ter uma noção dos gastos do mês de maio. E organizar também a minha parte de trabalho e de postagens de vídeo aqui do canal. Então, se você gosta desses assuntos, já deixa o like e bora pro vídeo! A primeira coisa que eu vou fazer aqui é preencher a planilha, porque no mês passado eu fui deixando para preencher depois e fica ruim para preencher tudo de uma vez. Então eu vou tentar manter tudo que eu for gastando já colocando lá, para ficar mais fácil depois no fim do mês para fazer o fechamento. Aí normalmente eu passo direto do celular já aqui para a planilha ou preencho direto na planilha do celular, mas eu prefiro usar a planilha aqui porque eu tenho uma visão maior de tudo, para mim fica melhor. Preencher pelo notebook. Então, como eu não posso mexer no celular agora que eu tô usando para gravar, eu anotei as coisas aqui que eu pegaria no celular nessa folhinha do caderno e já vou passar aqui pro mês de maio. Então, a primeira coisa que eu faço para organizar o meu mês quando ele vira é organizar a planilha se ela não estiver atualizada. A planilha do mês anterior, que eu já fiz com vocês aqui no canal, e agora a planilha do mês atual. Já deixar tudo certinho para depois eu não ficar atrapalhada para preencher as coisas. E aí com isso vocês já veem que não é uma obrigação você preencher toda hora que você gasta. Você pode parar um tempo ali que você pode e preencher o que você deixou de preencher ou ir preenchendo pelo celular toda vez que você fizer uma compra. O importante é deixar ela atualizada. Então vamos aqui no mês de maio. Na parte de recebíveis aqui, eu fiz R$100 esse mês, que foi um logo que eu fiz e já deixei aqui no canal para vocês assistirem o processo. Eu tenho o abono salarial que eu vou receber só dia 15 desse mês. Eu tenho R$886 para receber no dia 15. Recebi os R$200 da segunda parte do FGTS. Que era para ser recebido só no mês de junho, mas já foi liberado para mim e já mandaram para minha conta da Caixa que eu tenho cadastrado lá. Então, se você tem a segunda parte aí do FGTS para receber, dá uma olhada se não já caiu na sua conta. Mas o abono salarial de quem é aniversariante do mês de maio só dia 15, pelo jeito. Se cair antes, eu aviso aqui no canal. Então foi R$100 como design gráfico, R$200 como FGTS. Eu recebi um presente da minha mãe de R$500 de aniversário. Mas eu não queria aceitar, mas é difícil. Ela ia mandar para minha conta de qualquer forma. Então eu tive um presentinho aqui, porque é o mês do meu aniversário, de R$500. Fico muito feliz. Que venham muitos presentes por aí. Então, até o momento, é isso que eu estou recebendo, né? Aí aqui na parte de débitos, eu sei que eu tenho um aluguel que eu já deixei aqui preenchido em vermelho, mas eu só pago no final do mês agora. E aí tem uma parcela da Espaço Laser que eu já deixei aqui, só que ela não apareceu no cartão ainda, então eu vou deixar em vermelho. Aí tem a parcela da UPA do Jake, a minha parcela do celular.
Então, aqui na planilha eu preenchi aqui as categorias, o que tá no crédito, tem esse Czinho aqui, tá vendo? E o que tá no débito é o D. Esse zinho vermelho aqui é porque eu ainda tenho que pagar, eu poderia nem preencher, mas eu deixo assim já pra eu saber a soma do mês, né? Aí aqui, o que eu vou receber esse mês... Esqueci de preencher um negócio aqui. Eu tenho para receber esse mês aqui R$ 133,88 do Mercado Livre, que foi referente a essas compras que foram feitas como afiliado, né? Eu recebo uma porcentagem do que vocês compram aqui no canal. Então, no mês de março teve algumas vendas e aí fiquei em revisão esse valor e só agora em maio que liberou. Então, eu vou colocar aqui na planilha já R$ 133,88 de renda extra. Então, aqui ó, vou mostrar mais perto para vocês. De renda extra do Mercado Livre foi R$ 133,88. Aí eu vou ter o abono salarial que eu vou receber só dia 15. Como design gráfico, por enquanto eu fiz um logo e aí eu vou receber esses R$ 100. Do FGTS eu recebi antecipado os R$ 200 que era para receber em junho só, mas liberaram para mim e já mandaram na minha conta. Não sei se isso é só para as pessoas que têm conta na Caixa, depois eu vou dar uma olhada e qualquer coisa eu gravo um vídeo sobre isso aqui no canal. E recebi o presente de R$ 500. Então, aqui no cartão de crédito ficou R$ 765 para eu pagar, mas tem uma parcela que ainda não entrou, que é essa daqui. E no débito eu já tenho R$ 429 que foram pagos, tirando esses 300 do aluguel que ainda não é o momento de pagar. Aí aqui em cima aparece a soma, né, o total de receitas, despesas e o saldo mensal que eu tenho. Acabou o seguro, então aqui não tem um salário para ficar essa conta da forma correta, né? E o restante que faltar, como eu disse no outro vídeo de abril, eu tô entrando na minha reserva financeira. Mas já tô correndo atrás de fazer renda extra aqui como design gráfico e de outras formas que eu sempre mostro aqui no canal, para não entrar totalmente na minha reserva financeira. Aí eu já mostrei outras vezes, mas para quem tá entrando agora nesse vídeo, essa parte aqui da planilha é o orçamento mensal, que você pode estipular aqui quanto que você quer gastar com o mercado. Eu deixo R$ 600 aqui, às vezes extrapola, mas eu tento ficar dentro disso. E aqui do ladinho aparece o valor que está acontecendo em tempo real, somando tudo que você já gastou ali, se você deixar a planilha atualizadinha. E aqui tem o total de quanto você vai gastar. E aqui essa diferença é considerando as suas entradas aqui. Então, nesse caso aqui, eu ficaria no negativo, que caso não entre mais nada aqui, esse valor que está faltando aqui vai sair da minha reserva financeira, só para vocês saberem. Aqui nessa parte de baixo eu deixo as parcelas que eu tenho, não entrou mais nenhuma, então eu só tô terminando de pagar essas. Eu já tô na quarta parcela do celular, é isso? Deixa eu ver se tá certo isso, terceiro, quarto. Tá certo. Aí já tô na 10ª aqui do espaço laser, que é as sessões que eu já paguei e tá aqui no cartão parcelado em 1 milhão de vezes para ficar bem diluída, porque não é uma coisa barata, então eu deixei assim, parcelado dessa forma. E o bom é que não consome o meu limite do cartão de crédito. Aí aqui eu tô na quarta parcela do meu celular, na parcela da UPA do Jake, que é o nosso gatinho resgatado que ficou internado. E estamos quase terminando de pagar. A gente nem sentiu que eu dividi a parcela com meu marido, então ficou bem levinho pra gente. Ainda bem que tinha essa opção de parcelar lá, senão nem sei como que a gente ia fazer.
Foi uma emergência que aconteceu mesmo. Então, as finanças do mês de maio ficaram dessa forma, até o momento, né? E aí eu atualizo vocês quando eu finalizar o mês. Olha, gente, esse aqui é o meu planner que eu uso para me organizar. E aí eu imprimi algumas folhas a mais que tinham acabado de planejamento estratégico que eu já preenchi aqui ontem. E aí eu vou só encaixar as folhas aqui. Essa pasta aqui chama pasta canaleta. Você encaixa a folha certinho aqui, bem firme nessa parte aqui. E aí você encaixa e desce até o fim. E aí ela fica assim, ó. Perfeito. É aqui nesse planner. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Tem as metas anuais. Aí eu separo as metas por mês, que eu fraciono elas, como eu sempre falo aqui no canal. E tem a parte de planejamento estratégico. Não liguem pra esse monte de rabisco, mas é só pra vocês terem uma ideia aqui. Eu coloco o objetivo, no caso aqui, emagrecer tantos quilos. E aí eu coloco tudo que eu tenho que fazer para atingir aquela meta. Consumir 1.300 calorias no dia, fazer HIIT, fazer exercício, beber água e seguir o plano alimentar que eu criei. Tem vídeo no canal aqui ensinando como você saber quais calorias você tem que consumir para emagrecer, para manter ou para ganhar massa magra. E aí eu fiz esse planejamento, né, com as calorias que apareceram lá pra mim e segui aqui por um mês à risca. Foi quando eu iniciei aqui praticamente o canal, eu tava com 80 quilos e hoje eu tô com 75. Só que desses 5 quilos que eu perdi, 4 foi nesse primeiro mês, que eu mantive o foco total toda semana, todos os dias certinho, seguindo esse plano que eu coloquei aqui. Todas essas tarefas eu segui à risca para atingir aquele objetivo final ali. O objetivo que eu coloquei não é uma perda que eu coloquei para aquele mês, eu coloquei para longo prazo e aí diluindo as metas, como eu sempre mostro aqui, porque fica mais fácil, senão você vê aquela meta grande ali, parece inatingível, mas é só você fracionar ela durante os meses que fica mais fácil de seguir. E aí eu vou anotando aqui as observações que eu acho relevante para aquela meta, o que está acontecendo durante o processo. Eu venho fazendo isso desde o início do ano. Aí, por exemplo, aqui sobre o canal, o que eu tenho que fazer para monetizar ele, porque é um objetivo monetizar esse canal, para ter mais uma fonte de renda, que é sempre bom a gente ter várias fontes de renda para se alguma coisa acontecer, você não ficar desamparado. Então eu coloquei tudo que eu tenho que fazer aqui com o canal, a frequência de postagens, o que eu preciso para monetizar, que é as 4.000 horas e 1.000 inscritos, o que eu vou fazer para atingir isso. Então eu fui colocando aqui que eu tenho que gravar os 3 vídeos por semana. Quando eu gravei a primeira semana dei um ok, a segunda semana deu um ok até finalizar o mês. E aqui eu coloquei as observações do ladinho aqui para eu saber as melhorias que eu devo fazer no canal. No início do canal, no primeiro mês do canal, eu coloquei aqui que as imagens estavam ruins, porque eu tava com aquele celular antigo e o áudio também não tava bom. Eu comprei um microfone, mas ele não é muito bom, eu não soube usar ele ainda, vou testar ele mais vezes aqui. E coloquei os vídeos que as pessoas gostaram mais para eu seguir gravando mais daquele assunto. E coloquei que eu tinha que melhorar o enquadramento dos vídeos e a iluminação. Então tudo que eu vi que eu poderia melhorar, quando eu finalizei o mês, eu coloquei aqui. No caso da dieta aqui, no primeiro mês foi perfeito, eu segui quase 100% e consegui emagrecer os 4 quilos. Mas nos outros meses, por exemplo, eu podia colocar o que eu poderia melhorar.
Por exemplo, nesse último mês eu não segui à risca a alimentação, fiz os exercícios, mas também não foi 100%, então não tinha como eu esperar que eu fosse emagrecer os 4 quilos que eu emagreci no primeiro mês, que eu estava totalmente focada. Então esses ajustes são necessários pra gente continuar e não desistir no meio do caminho. A parte da dieta e do exercício eu dei uma desanimada, mas já identifiquei os motivos aqui, realinho os objetivos, as metas, as tarefas que eu tenho que fazer. Nesse caso aqui as tarefas serão as mesmas, eu já anotei aqui, mas eu vou focar bastante em cardio para emagrecer. E aí vou tentar focar ao máximo aqui até o meu aniversário e depois vou continuar leve da forma que tá, porque mesmo não seguindo um plano, eu ainda consegui emagrecer 1 quilo e também tô acompanhando na parte de medidas, que é mais importante do que a balança. Eu perdi mais medidas, se for considerar, do que os quilos. Eu perdi mais na barriga, que é o meu principal problema. Então, essa parte aqui do planner e todas as outras, é só imprimir e encaixar, nesse caso aqui da caneleta, né? Se você for encadernar, você já imprime em grande quantidade e já fica um caderno com tudo que você precisa. E você também pode encadernar só uma parte do planner, por exemplo, só essa daqui, ou só a parte de checklist, por exemplo, ou só a parte de controle financeiro. Explicando por cima aqui como que funciona esse planner e por que eu fiz ele. A princípio eu fiz ele pra mim, eu não pretendia vender ele, eu queria uma coisa pra me organizar, porque eu preciso, muita informação na minha cabeça, eu preciso escrever, eu preciso digitar e organizar as minhas ideias e a minha mente e os meus pensamentos. E aí eu fui ver quanto que era um planner desse, de se organizar simples assim, todos que são impressos assim, né, que já vem capa dura, tudo, muito mais de R$100 os que eu vi. E uma coisa que eu poderia imprimir em casa ou no trabalho as folhas de uma forma mais econômica. Então, o que eu fiz? Eu fiz esse planner focado, né, na parte de organização, mas também fiz ele de uma forma que fosse fácil de imprimir e da forma mais barata possível. Pode ver que ele não é colorido, poderia ser e a pessoa imprimia ele em preto e branco, né? Não teria problema. Mas eu deixei ele com o mínimo possível de preto também, para quem tem impressora em casa, no meu caso, que gasta pra caramba. Você faz umas impressões e já acabou o cartucho, né? Eu pretendo futuramente trocar essa impressora para uma que dure mais a tinta, né? Mas eu fiz assim, simples mesmo para imprimir de casa. E aí se você comprar essa pastinha aqui, que é, eu não lembro quanto que eu paguei, mas é coisa de R$5 no máximo, você imprime e encaixa e continua sendo o seu planner aqui, né? Uma coisa tudo junto e não as folhas soltas, que também às vezes fica meio desorganizado. E aí eu fiz por isso, porque eu fiz uma coisa não datada, que eu posso usar. Esse planner eu tô usando desde 2022, se eu não me engano. E aí eu só altero o mês ali, ó, por exemplo, a parte de planejamento estratégico, vocês já viram, né? Só imprimir mais. Aí tem o de controle financeiro, que atualmente eu tô fazendo na planilha, mas antes eu comecei a fazer aqui no planner. Então aqui eu coloco o mês que é, se eu errar eu imprimo de novo e coloco o mês que é e vou atualizando assim, sem ter que comprar um outro planner, por exemplo. Se eu tivesse comprado o planner em 2022, seria R$100. Aí em 2023 mais 100, 2024 mais 100 e em 2025 mais 100. Eu tô usando o mesmo planner agora, eu só imprimo as coisas que eu preciso. Por isso que eu fiz esse planner, para facilitar a minha vida e não fazer com que eu gastasse mais todo ano. R$100 eu achei, pra mim, pro meu orçamento, inviável. Então, por isso que eu fiz essa alternativa baixo custo. E aí,
Também tem aqui a parte de lista de compras, que é legal para levar no mercado. E aí você vai dando os checks aqui, que é bem parecida com a do checklist. E você pode usar... Peraí. Aqui. O checklist você vai anotando e depois marcando se você já concluiu. Essa daqui, só imprimindo conforme você for usando e encaixando aqui no planner. E aí todo dia você pode imprimir uma dessa de checklist, colocar tudo que você tem que fazer, que eu vou fazer isso. E você vai marcando para não se perder. Eu tenho aqui também o construtor de hábitos, que são 30 dias seguidos, mas tem gente que pode até considerar 21 dias, que falam que é o mínimo para você construir um novo hábito, você fazer por 21 dias. Mas aqui eu coloquei 30 dias, que seria um mês, e aí você vai marcando aqui, por exemplo, atividade, exercícios. Dia 1 você fez, aí você vai lá e marca. Dia 2 você fez, você vai lá e marca. Beber água, alimentação, tudo que você precisa, todas as tarefas que você tem que fazer lá na parte de planejamentos estratégicos, todas elas você vai ter que criar um hábito de fazê-las diariamente, se for a frequência que você colocou lá. Então aqui você já pode mapear ela para você acompanhar se você está fazendo diariamente ou não, porque lá no final do mês você vai saber por que deu aquele resultado. Você fez todo dia? Não. Você fez todo... E também saber quando dá certo, por que deu certo. Aí você vai lá e vê, nossa, eu fiz todos os dias, igual a dieta lá, eu segui a risca um mês e deu super certo. No mês que eu não segui a risca, não deu tão certo assim. Então, você sabe o porquê das coisas. Tem uma parte aqui de compromissos também para você colocar qual mês que é e tudo que você tem que fazer. Você pode colocar as coisas mais importantes aqui ou todos os detalhes que você precisa fazer no mês. Essa parte eu não costumo usar muito, porque eu coloco no meu calendário do celular, que às vezes, né, a gente precisa de alerta, de horário, alarme, essas coisas, então já fica lá. Mas todas as outras eu costumo usar aqui do planner. E a parte financeira do planner eu não uso porque eu faço pela planilha. E o porquê que eu criei a planilha foi porque eu usava o aplicativo do Mobiles, ou é Mobiles que fala, e eu gostava muito dele, porque ele tinha essas categorias, e aí dava pra você saber aonde você estava gastando exatamente. Só que aí começou a ter um monte de propaganda no aplicativo e eu não ia pagar a versão premium. Eu fui lá e aprendi a fazer essa planilha com categorias, com gráfico, com orçamento, mais ou menos as coisas que tinha lá que eu gostava, eu coloquei aqui pra eu usar. E aí venho usando desde o ano passado a planilha. Antes disso, estava usando no aplicativo. E aí já tenho aqui uma planilha completa de 2024, se eu não me engano, não lembro o mês exato que eu comecei a criar essa planilha. E aí eu comentei com alguns amigos que eu tinha feito, eles gostaram, eu passei pra eles e depois eu vi que eu podia vender, porque se estava fazendo diferença na minha vida, estava fazendo diferença na vida dos meus amigos, eu podia vender para ajudar outras pessoas também. Então foi por isso que eu criei a planilha. Não foi para vender no início, foi para usar também assim como planner e depois coloquei para vender, porque se me ajuda, por que não vai ajudar outras pessoas? E também o valor eu deixei bem baixinho para ser acessível para todo mundo.
e também ser uma coisa funcional ali. Planilha você só vai pagar uma vez e vai usar para sempre. E o planner também, você vai pagar uma vez e vai usar para sempre, porque você vai imprimindo conforme a sua necessidade. Se você tiver interesse na planilha ou no planner, eu vou deixar o link na descrição com um cupom de 50% de desconto na compra dos dois. Então esse foi o vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e não deixe de comentar aqui qual tema de vídeo você quer que eu grave aqui para vocês. Até o próximo vídeo!